Escalobolobo, olá pessoas, aqui é o Soares, ou Soares, o que preferir, e bem-vindos a mais um vídeo atípico aqui no canal. Atípico porque geralmente a gente não posta vídeo de sábado e domingo, mas como está ocorrendo essas notícias envolvendo a derrubada de OVNIs no espaço aéreo americano, e hoje, né, agora essa notícia envolvendo a derrubada de um OVNI no espaço aéreo do Canadá, então estou de prontidão aqui para sempre que tiver alguma atualização, eu trazer para vocês o mais rápido possível. Aliás, se você quiser ficar bem informada sobre esse assunto, sobre o que está acontecendo nos céus da América do Norte, já sabe, se inscreve no canal, porque pode sair notícia de madrugada que eu venho aqui, vou deixar tudo montado para trazer a notícia para vocês em primeira mão. Então, a nova notícia, a atualização sobre essas notícias envolvendo os OVNIs foi que foi abatido um OVNI lá no espaço aéreo do Canadá. E também foi utilizado aí um caça F-22. Então, sexta-feira, por volta das 7h30 da noite, os Estados Unidos derrubaram um objeto voador não identificado no espaço aéreo deles. Objeto esse que tinha o tamanho de um carro, formato cilíndrico e de cor cinza, que segundo os pilotos não tinha um instrumento, um método de propulsão aparente. Então, sabe-se lá como ele voa. E agora teve esse caso aí do Canadá. Então, vou ler a notícia que vai estar aqui embaixo na descrição. E eu vou comentando algumas coisas com vocês, beleza? Então vamos lá com mais uma notícia. Acordei hoje cedo pra caramba, porque eu tô ansioso com essas notícias todas aqui. Tô igual você, minha esposa não quer nem que eu comente com ela sobre isso, porque ela morre de medo de ET, né? Então ela, não tô nem comentando muito com ela sobre essas coisas. Mas vamos lá. Primeiramente, né, a gente nem sabe se isso é ET, né? É um objeto voador não identificado, é a única informação que a gente tem. Então vamos lá. Aí a notícia diz aqui, começa dizendo que outro OVNI foi derrubado no norte do Canadá. E ainda há uma outra notícia que surgiu nessa madrugada falando de mais um outro OVNI que foi visto sobre o estado de Montana. Então teria um terceiro objeto voador não identificado. O que está acontecendo, gente? Um avião de caça dos Estados Unidos abateu um objeto aéreo de grande altitude voando sobre o espaço aéreo canadense neste sábado. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau disse em um post no Twitter que a aeronave do Canadá e dos Estados Unidos foram despachadas depois que um objeto não identificado violou o espaço aéreo canadense. Então, o primeiro-ministro da Canadá é esse cara aqui, o Justin Trudeau, está aí na imagem de para vocês. E cadê? Onde que eu estou? Aqui. E o objeto posteriormente descrito pelas autoridades canadenses como sendo um pequeno objeto cilíndrico foi abatido sobre o território canadense de Yukon por um caça americano F-22, que é aquele caça que eu mostrei para vocês. Aí o Trudeau disse o seguinte no Twitter: falei com o presidente Biden esta tarde. As forças canadenses irão agora recuperar e analisar os destroços do objeto. Então, o objeto em questão foi derrubado e ele caiu no mar. É um mar de difícil acesso, porque ele é bem congelado, mas mesmo assim tem equipes, tanto americanas quanto canadenses, procurando aí resquícios, né, destroços desses objetos aí que foram derrubados. O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, sigla em inglês para NORAD, que inclui oficiais militares dos Estados Unidos e Canadá, disse em um comunicado anterior que havia identificado positivamente um objeto aéreo de alta altitude sobre o norte do Canadá. Duas aeronaves canadenses, um CF-18 e um CP-140, se juntaram à formação ao lado de caças americanos, assim que o objeto cruzou o espaço aéreo canadense no sábado. Então teve caças canadenses e caças americanos. Caramba, olha só o nível da coisa. Eles pegaram caças americanos e canadenses, fizeram uma formação para caçar esse objeto. Que coisa, meus amigos. Deixa eu deixar o caça aqui na tela para vocês. Lembrando, para quem está vendo o vídeo aqui, que esse caça aqui é o caça utilizado pelos americanos. E aqui no detalhe é o balão chinês. Até onde eu sei, não tem imagens desse objeto que foi derrubado tanto pelos americanos quanto pelos canadenses. Aqui então é uma imagem recuperada do balão chinês, que algumas semanas atrás também invadiu o espaço aéreo americano. Então vou deixar aqui o caça e vou continuar aqui com a matéria. Biden recebeu instruções contínuas de sua equipe de segurança nacional desde que o objeto foi detectado pela primeira vez, de acordo aí com a Casa Branca. Segundo a Casa Branca, abre aspas, com muita cautela e por recomendação de seus militares, o presidente Biden e o primeiro-ministro Trudeau autorizaram a sua derrubada. O F-22 abateu o objeto utilizando um míssil AIM-9. Então ele meteu um míssil
Deve ter sobrado pouca coisa para ser analisada. O secretário de imprensa do Pentágono, o brigadeiro-general Pat Ryder, disse em um comunicado, abre aspas, enquanto as autoridades canadenses conduzem a operação de recuperação para ajudar nossos países a aprender mais sobre o objeto, o Federal Bureau of Investigation trabalhará em estreita colaboração com a Real Política Montada do Canadá. Então, os Estados Unidos e o Canadá estão juntos aí tentando descobrir o que de fato é esse objeto. A Casa Branca disse que Biden e Trudeau discutiram a importância de recuperar o objeto para determinar mais detalhes sobre seu propósito e origem. Lembrando que eles não sabem de que país se é pertencente de algum país, né? Em uma coletiva de imprensa no final do sábado, a ministra de Defesa canadense, Anita Anand, ofereceu os primeiros detalhes sobre a forma do próprio objeto. Embora muitas questões permaneçam, ela descreveu o objeto como sendo cilíndrico. Ela disse o seguinte: não temos mais detalhes sobre o objeto neste momento, exceto que parece ser pequeno, um objeto pequeno, cilíndrico e menor do que aquele que foi derrubado pelos os americanos na costa lá dos Estados Unidos. Então ele seria menor que um carro, porque o que os americanos derrubaram tinha um tamanho ali de um carro, então isso aqui seria um pouco menor. E aí, segue dizendo aqui, funcionários do Comando Norte dos Estados Unidos disseram que as operações de recuperação continuarão no sábado para que outras 2 embarcações não tripuladas derrubadas sejam encontradas ali pelos americanos e pelos canadenses. Autoridades disseram que os militares dos Estados Unidos estão coordenando com o FBI e autoridades locais, enquanto as operações de busca e recuperação continuam na costa norte do Alasca, depois que o F-22 dos Estados Unidos abateu um objeto de grande altitude, não tripulado, segundo aí os americanos não estava tripulado, no espaço aéreo dos Estados Unidos na tarde dessa sexta-feira. Aí eles seguem dizendo aqui que ainda não está claro de onde veio o objeto e nem as autoridades estavam dispostas a especular sobre qual poderia ter sido o seu propósito. Então, tá todo mundo que nem uma barata tonta, ninguém sabe a origem desses objetos. Aí eu peguei aqui mais algumas informações sobre o que os militares viram, né? O que os pilotos viram, e eles descreveram umas coisas bem estranhas aqui sobre o que eles detectaram nos instrumentos das aeronaves na hora que eles abordaram aí esse objeto. Então eu vou colocar aqui na tela de vocês uma matéria, mas eu vou pegar já a parte que interessa, né, que foi dito, mas vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem na íntegra. O vídeo vai estar em inglês, sem legenda, então é um vídeo para você que manja aí um pouco da língua inglesa. Então eu vou dar um play aqui, mas eu vou falar basicamente o que é de fato novo, né, nessa entrevista que ela deu. Peraí. Deixa eu só ver se está aparecendo. Tá. Então, essa entrevista aqui, que eu vou deixar na descrição para vocês. E essa mulher que está na tela é a Natasha Bertrand, da CNN, no programa Jim Acosta. E ela diz aqui que alguns pilotos que foram enviados para interceptar o objeto teriam dito que, abre aspas, este objeto estava realmente interferindo nos sensores de suas aeronaves e eles não conseguiam descobrir o porquê. Então, radar, infravermelho, esse objeto estava interferindo nos sensores deles. Uma coisa interessante. E eles não conseguiram descobrir o porquê e porque não havia nenhum objeto identificável, tipo equipamento de vigilância. Então, eles não encontraram nenhum tipo de equipamento de vigilância, né? Então, tá muito estranho. E aqui tomei um AD de graça. Deixa eu fechar aqui. Ai, caramba. Não consigo? Passou o AD inteiro. Então é isso, gente. Essa é a informação que eu tenho. Os pilotos falaram que esses objetos interferem com os instrumentos deles de uma maneira estranha. Né? Aparentemente tem um outro objeto em Montana, né, que foi visto em Montana, então não tem como saber o que está acontecendo. Lembrando que há alguns dias atrás foi abatido um balão chinês de vigilância, né? Foi derrubado também por um F-22. Então seria uma vigilância, uma ação em conjunto de vigilância na América do Norte? O que é estranho é que, segundo os militares, esses objetos voavam em alta velocidade. Essa moça, a Natasha, ela falou na entrevista, que vai estar aqui para vocês assistirem, que também eles relataram que esse objeto se movia muito rápido.
Só que pode ser também que, como eles estavam em caças que também viajam muito rápido, eles podem ter tido alguma impressão equivocada sobre a velocidade do objeto. Tudo isso tem que ser analisado. Até por isso que os Estados Unidos criou um escritório no Pentágono, envolvendo cientistas, físicos, etc., para tentar abordar melhor esses fenômenos. Né? Então, tanto é que os militares descartaram que seria um fenômeno, porque eles falaram, não é fenômeno porque a gente tem um objeto. Foi um objeto abordado nessa operação. Então, não é um fenômeno e sim é um objeto voador não identificado. Então, o que a gente sabe, por enquanto, um objeto foi derrubado nos Estados Unidos, um objeto foi derrubado no Canadá, outro foi visto em Montana, não se sabe a origem deles, não se sabe a nacionalidade. Pilotos estão falando que eles interferem de maneira esquisita nos instrumentos deles, nos instrumentos a bordo das aeronaves, e eles têm sistema de propulsão não aparente. É o que a gente sabe até agora, só. Ah, Schwarzer veio do espaço? Não sei. Nem eles sabem. Então eu vou ficar aqui, né? Eles estão procurando agora destroços desses objetos para analisar e tentar descobrir alguma coisa. E quando tiver novas informações sobre isso, eu trago para vocês para não perder. Já sabe, se inscreva no canal clicando no botão que está aqui abaixo. E se quiser apoiar meu trabalho, você já sabe também, você pode comprar roupas lá na Insider, que é a patrocinadora do canal. O canal só existe porque eles ajudam a gente aí nesse patrocínio. Então, para comprar roupas na Insider com desconto da hora, é só usar o cupom SCHWARZA12, tudo junto, no link está aqui embaixo na descrição. Você vai comprar uma roupa que tem tecnologia anti-odor e anti-suor, você não vai ficar suando, porque elas evitam, né? Elas ajudam a evaporar rápido o suor do seu corpo, então você não vai ficar encharcado. E ainda aí ajuda o meu trabalho aqui no YouTube. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para dizer. Bom, é isso. Se inscreve no canal para não perder nenhuma informação sobre esse caso aí, que lá no UOL é a matéria mais lida, em todos os locais está sendo as coisas mais lidas, as pessoas estão realmente preocupadas com o que pode estar acontecendo no espaço aéreo da América do Norte. Então, fique ligado que a qualquer momento posso voltar aqui com mais informações sobre esse evento que está acontecendo. Beleza, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta!